mais uma vez estamos aqui para discutirmos os conteúdos aí das nossas aulas de Civil 237. E antes de começar o conteúdo, os nossos slides, eu gostaria de agradecer a vocês o tempo dedicado, a atenção e o interesse em seguir conosco nessa disciplina de Civil 237. Bom, nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre concreto e cimento Portland, alguma conceituação, teorias e métodos de dosagem, traços dos concretos, concretagem, especificação e normas da ABNT. Eu vou começar aqui fazendo um apanhado geral sobre os fatores e parâmetros que interferem lá no nosso processo de dosagem. A gente vem conversando muito aqui nas aulas sobre durabilidade e principalmente sobre como alcançar, como produzir concretos mais duráveis, É importante, nós já temos uma fixação de valores normativos, que nos colocam, por exemplo, limites para fatores água-cimento, limites para resistência, considerando as classes de agressividade, mas de fato as exigências de durabilidade elas ficam assim um pouco em suspenso, um pouco em aberto. Quero começar então dizendo que a gente consegue alterar ou potencializar a durabilidade de um concreto através ou considerando a utilização de materiais cimentícios. Nós já vimos que as pozolanas, os vários tipos de pozolanas, eles consistem da alternativa mais eficiente, mais eficaz para que a gente alcance concretos duráveis. Bom, muito bem. Nós temos definido então a resistência mínima, a NBR faz isso através das classes de resistência, das classes de agressividade, nós temos um método de controle e a gente define então uma resistência média para atendimento aos nossos traços. Definimos também uma idade para resistência especificada, que pode ser 3 dias, 7 dias, 14 dias, 28 dias, em função do cronograma da nossa obra, se o cronograma é mais apertado, se o cronograma é mais confortável. E fazemos algumas limitações também em relação às exigências térmicas. Aqui nós estamos falando mais de calor de hidratação. Então, esse calor de hidratação inicial é o parâmetro que a gente precisa levar em consideração, principalmente quando eu tenho concretos muito reativos ou quando eu tenho concretos com volumes muito grandes. Nós focamos aqui então na relação água-cimento, então perceba que essa relação água-cimento tem um parâmetro mínimo normativo e que essa resistência tem um parâmetro mínimo normativo em função da classe de agressividade. Bom, conhecendo então essa nossa resistência mínima e conhecendo também a nossa relação água-cimento, nos resta trabalhar então com o proporcionamento de cada um dos agregados e o tamanho dos agregados que nós vamos utilizar. E também o consumo de cimento. Bom, o consumo de cimento está relacionado diretamente à trabalhabilidade. Então, se precisamos de concretos mais trabalháveis, evidentemente vamos ter um consumo de cimento um pouco maior, para que assim a gente possa, a partir de um fator água-cimento fixo, de uma relação água-cimento fixo, termos a disponibilidade de uma maior massa de água. Isso nas situações em que nós não usemos aditivos. Bom, a dimensão máxima característica do agregado, a forma e a textura do agregado dizem respeito diretamente às geometrias, as características das peças que estão sendo concretadas. Então é preciso entender que os nossos agregados, isso aqui é um E aqui, os nossos agregados eles têm que ter dimensão adequada com as possibilidades da geometria das peças, das armaduras, se elas são normalmente armadas, se elas são densamente armadas ou se elas são subarmadas. Então é preciso compatibilizar toda essa questão e a gente já conversou sobre isso ali nas aulas passadas. A forma e a textura do agregado também está diretamente relacionada à trabalhabilidade e os métodos de adensamento também estão relacionados à trabalhabilidade. Então a gente vê aqui fatores externos e internos, como nós já discutimos ali na aula anterior, que vão influenciar na trabalhabilidade e evidentemente vão influenciar no nosso consumo de cimento. Muito bem.
A granulometria total do agregado está mais relacionada àqueles fatores aquelas situações onde, por exemplo, a gente resolve utilizar mais de um tipo de agregado miúdo ou mais de um tipo de agregado graúdo, e nós vamos falar sobre isso logo ali na frente. Bom, considerando então todos esses parâmetros, nós temos a nossa mistura proporcionada, né? Nós temos a dosagem da nossa mistura, e aí então a gente compatibiliza essas dosagens com a massa de cada componente por betonada. E evidentemente, né, que cada betonada dessa está limitada à capacidade da nossa betoneira. Se nós temos caminhões betoneiras, isso aí pode ir até volumes muito maiores, né, 6, 8, 10 metros cúbicos de concreto por betonada. E se nós estamos falando de betoneiras estacionárias, aquelas lá da nossa obra, a gente tem betoneiras de 400 litros, 800 litros, 1000 litros, e aí a gente vai adequando também de acordo com a nossa disponibilidade. Bom, vamos falar um pouco agora aqui sobre os métodos, né, que nós temos para dimensionamento. O primeiro método que eu quero apresentar para vocês é o método do professor Gildásio. Esse método é um método prático. E por que um método prático? Esse é um método que você consegue resolver aquele problema que eu falei na aula anterior, né? Você chega lá na casa da sua madrinha, ela te pergunta, olha, eu preciso fazer uma laje ali, qual traço concreto que eu vou usar? Então, a partir daqui, você não precisa mais dizer o traço 1, 2, 3, o traço 1, 2, 4, 1, 1, 3, então 1,5. Você não precisa mais usar aqueles traços que a gente utiliza quando numa situação emergencial que você precisa resolver logo, né? Porque esse traço do professor Gildásio, ele te dá isso aí muito rapidamente. Bom, e o traço do professor Gildásio, assim como todos os outros traços, né, eles partem do princípio da determinação do fator água-cimento, que é um parâmetro muito, muito importante para que a gente tenha concretos com alguma qualidade, né? E aí, então, esse traço do professor Gildásio relaciona tipos de diferentes fatores água-cimento, né, considerando considerando cimentos, né, com classe de resistência 25, 32 e 40, né, e aí ele não faz diferença para as classes de agressividade, que é 1, 2, 3 e 4, e para uma determinada resistência à compressão. Bom, vamos considerar que lá na classe 2, né, classe de concreto tipo 2, nós temos uma exigência de FCK que é alguma coisa 30 MPa, tá certo? Beleza. Então, para 30 MPa, o cimento que eu tenho disponível lá na região é um cimento CP32, né? Que pode ser um cimento tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E aí, considerando aqui o FCK para a classe de resistência. Beleza. Para um cimento de qualquer dessas classes aqui, com uma classe de resistência de 32 e um fator água-cimento 0,53, pronto, nós já temos um ponto de partida, né? Um número de partida para a gente sair daqui. E aí então a gente passa para a relação água-materiais secos. Olha, aqui nós temos a relação água-cimento, tá certo? Pronto, que vem para cá esse 0,53. Aí a partir daqui nós podemos fazer a determinação então dos nossos materiais, da relação água-materiais secos. Para Brita 2, e aí o professor Gildásio imputa esse dado, né, nós temos um A igual a 9,5. Para Brita 1, nós temos um A igual a 10%. Tá? Então, guarda isso daqui para esse número. Resolvido isso daqui, nós temos uma relação água-materiais secos A igual a 9,5 ou 10%. Podemos, então, determinar a relação cimento-agregado. Tá certo? Então, está aqui. A relação cimento-agregado é 1 para M. Aquele traço 1, 2, 3, 1 é cimento, 2 é areia, 3 é brita. Então, M é a quantidade de agregados que eu vou utilizar nesse meu traço em relação à quantidade de cimento. Bom, eu tenho uma equação que diz que x é igual a A que multiplica 1 mais M. A é o meu percentual de brita, M é a quantidade de materiais agregados, tá certo? Então, se eu posso dividir esses meus agregados em percentagem, né, eu vou, por exemplo, dizer aqui que o meu A tem 43% e meu B tem 57%. Lembrando que nós vamos falar sobre esse traço daqui um pouquinho,
os traços, as teorias utilizadas para o IPT, para o dimensionamento de concretos, né, eles levam em consideração um teor de argamassa entre 44% e 56%. Então, vale a pena partir aqui também com alguma coisa dentro desse número, e esse exemplo aqui usa um valor de 53%. Muito bem. Então, para determinação aqui do meu valor M, eu encontro uma mistura unitária em peso por partes. Bom, essa mistura unitária é porque eu vou considerar 1 kg de cimento, tá certo? Uma parte de cimento. Beleza. Então está aqui o meu cimento, uma parte, eu tenho a minha areia aqui, B vezes M partes, e M é a quantidade de materiais secos, e B vai ser o meu percentual que eu coloquei aqui do outro lado, a minha brita A vezes M partes, e o meu fator água-cimento A vezes C partes. Parto então para uma composição por metro cúbico. Olha só, nós vimos na aula passada que nós temos 3 tipos de controle para o concreto, né? A, B ou C. A, todas as medidas são sempre feitas em massa, então quando eu faço aqui uma composição por metro cúbico, eu só posso ter concretos com controle de qualidade na tipo B ou tipo C. E é por isso que esse método do professor Judásio é um método prático, é para você não ter que chutar, tá bom? Beleza, nós temos uma equação aqui que diz para a gente sobre a composição do concreto, né? Então eu tenho 1 metro cúbico dividido por 1 pela massa unitária do cimento, A pela massa unitária da areia, B pela massa unitária da brita, mais X, que é o meu fator A, que multiplica 1 mais M. Beleza? Vamos lá. Com isso, então, a partir dessa composição por metro cúbico, eu multiplico o valor de C pelos valores das partes que eu identifiquei aqui, né? B, 57% para a brita. Ops, está trocado aqui, depois você conserta lá, tá? Brita 57%, então aqui vai ser 0,57 vezes M, areia 0,43 vezes M, e aí então a gente tem para cimento, para areia e para brita e para água os valores em quilos por metro cúbico, tá? No final aqui então, o traço do professor Judásio retorna para a gente com uma razão 1 para areia e para brita e para água, e nós já definimos então o fator água-cimento, né, como sendo 0,53. Muito bom. Esse outro esquema aqui mostra para a gente o método IPT, que eu acabei adiantando para você algum detalhe ali na frente, né, ali do outro lado. E eu te adiantei isso lá na frente pelo seguinte: existe um parâmetro beta aqui, que é definido como teor de argamassa para o IPT, que é entre 44% e 56%. Tá? Os traços, a BCP, que é a próxima teoria, trabalham com um pouquinho menos de argamassa, e os traços práticos do professor Judásio, você pode ver que eles também estão no limite aqui, ó, alguma coisa próximo do IPT. Bom, o método do IPT, então, ele, como todos os outros, ele começa a partir da determinação de um fator água-cimento, assim como todos os outros, não, me perdoe, como o método do professor Judásio. Ele começa com a determinação do fator água-cimento, que para classes de cimento 1, CP1, 2, 3 ou 4, e para resistência 25, 32, mentira, para os tipos de cimento 1, 2, 3 e 4, classe 25, 32 e 40, né, considerando então as nossas resistências, em MPa aos 28 dias, eu tenho aqui os meus fatores de água-cimento. Perceba que se eu estiver usando um cimento tipo Ari, né, eu tenho números diferentes para isso daqui. Vamos seguir então com a mesma teoria aqui, o mesmo valor, né, a mesma aplicação, para um concreto de 30 MPa. Vamos usar aqui um cimento CP32. Perceba que o meu fator água-cimento aqui cai um pouquinho, né, para essa consideração do método IPT. E a partir do momento então que eu tenho a definição desse meu fator água-cimento, eu sigo para a determinação da proporção dos meus agregados miúdos mais graúdos em relação ao cimento, né, que é o meu parâmetro M. O teor de argamassa eu já adiantei para você aqui, a gente faz uma definição de 44% a 56%, mas antes disso eu quero passar com você nessa tabela, onde a partir da relação água-cimento, olha aqui, ó, eu tenho uma relação água-cimento aqui 48, só que eu não tenho 48 aqui, né? Eu tenho 50 e 45. Então, muito provavelmente, eu posso interpolar um valor entre essas duas grandezas aqui. Não é isso mesmo? Ok. Então, a determinação do meu fator M, que é a relação agregados graúdos e miúdos
e a relação entre agregados miúdos e graúdos e cimento, então M é igual a agregados miúdos mais graúdos por cimento. Se eu tiver um agregado graúdo aqui com essas bitolas de 9,5, 19, 25, 38 e 40, para um determinado fator água-cimento, eu vou encontrar então aqui o meu valor de M. Bom, eu vou assumir aqui um agregado graúdo com dimensão máxima igual a 19 milímetros e vou pegar aqui 0,50 porque está mais próximo, mas na verdade num cálculo mais preciso, né, você pode vir aqui e interpolar alguma coisa entre esses dois. Ops, perceba, entre 45 e 50 está 48, 45 é 4, 50 é 4, então 48 aqui no meio vai ser 4 também. Então nós não erramos nada em usar esse fator igual a 4. Definimos o valor de 4 aqui, definimos o valor da minha argamassa, se 44, ou do teor de argamassa, 44 ou 56, e aí então podemos passar para a determinação da proporção dos meus agregados miúdos em relação ao cimento, que é o meu parâmetro A. Tá certo? Bom, se eu conheço o meu teor de argamassa beta, se eu conheço o número M, pronto, acabei de conhecer o meu valor de A partir dessa minha equação. Tá certo? Muito bem. Se eu conheço o valor de M, se eu conheço miúdos mais graúdos em relação ao cimento, se eu conheço agora o meu fator miúdos vezes cimento, eu posso então determinar a proporção de agregados graúdos em relação ao cimento, quando a minha equação torna-se apenas M menos A, sendo que M é miúdos mais graúdos, né, como nós já vimos aqui. Ó. Perfeito. Bom, a partir disso, então, eu posso determinar um traço em peso de acordo com o IPT, e para essa determinação, o IPT parte de uma premissa que é da sua teoria, né, de um valor fixo de 30 quilos para agregado graúdo. Tá certo? Bom, eu tenho aqui, então, que C vai ser igual a 30 dividido pela massa específica do agregado graúdo. Tá certo? Massa específica da brita, né? O Bzinho aqui entra como brita. E C vai ser igual ao peso do cimento para a proporção de 30 quilos de agregado graúdo. Bom, com isso, então, eu procuro determinar o meu agregado miúdo e a minha quantidade de água. Muito bem. A quantidade de agregado miúdo, então, vai ser 30 dividido pela massa específica do agregado da brita, vezes A, e a minha quantidade de água vai ser 30, que é sempre fixo aqui a quantidade de agregado graúdos, né? Dividido pela massa específica da brita, multiplicado, então, pelo meu fator água-cimento, que eu já determinei aqui em cima, né? Tá aqui, ó. Nós já encontramos aqui 0,48, beleza. Com isso, eu tenho um traço de cimento um traço de concreto para 1 kg de cimento. Muito bem, isso aqui então vai para o laboratório, a gente faz a calibração desse método em laboratório. Se não tiver mais nenhuma outra interação, né, está definido aqui a proporção do meu traço unitário, né? C sobre C, D sobre C, 30 sobre C, E sobre C. Pronto. Cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e água. Perfeito. Então, e aqui a gente vai ter, né, o fator água-cimento no final. Temos então definido o nosso traço. Se eu tiver outras interações, aí eu retorno aqui em cima, né, modifico o valor de beta e sigo de novo com as novas interações. Basicamente, o que rege esse método IPT, dimensionamento do método IPT, é isso daí. E lembrando, esses fluxogramas, né, tanto para o geodásio, quanto para o método IPT, quanto para o método ABCP, fazem parte da estrutura que deu origem ao software que nós usamos lá no laboratório para o dimensionamento de concretos, né, para o dimensionamento de traços de concreto, considerando todas essas variáveis que nós temos aqui. Um traço bem didático, onde você interage com as massas específicas, onde você interage com todos os parâmetros possíveis e imagináveis lá da da composição do concreto, bem didático, bem interativo, e você consegue aprender também muita coisa dos conceitos que nós estamos aplicando aqui lá no nosso software. E esse software foi desenvolvido pelo André Felipe Soares, que foi meu aluno na Engenharia de Produção Civil no Cefet, e ele se formou lá em 2009. Né? Então, inclusive na nossa pasta no Dropbox tem a cópia do TCC dele, que é um material excelente, que pode servir como base
e fundamentação para você aprofundar os seus conhecimentos no dimensionamento desses traços. Nós seguimos então agora, né, falando dos nossos traços da outra teoria, né, de dosagem, que é o traço da BCP. E o traço da BCP, então, é um traço que nós já vimos que preza a redução do consumo de cimento. Então, enquanto o traço da IPT preza por produção de um concreto bem trabalhável e um teor de argamassa um pouco mais alto, o método da BCP ele traz essa fundamentação, né, para uma condição em que eu possa economizar cimento. Bom, considerando isso, então, né, essa outra teoria aqui, ela começa a partir da determinação de um fator K, que pode ser teórico ou real. E esse fator K é um coeficiente de ativação ou de atividade do cimento aos 28 dias, né? O valor de K teórico, então, é dado por CP dividido por 15833 e CP é a classe do cimento. Você lembra lá se é 32, se é 25, se é 32 ou se é 40. E nós podemos também fazer a determinação de um K real que é igual a R dividido por 1,5833 vezes 0,92. E R é a resistência real do cimento que nós determinamos em laboratório. E daqui a pouquinho também você já vai ver lá na aula prática que como é que se faz para determinar a resistência real do cimento, tá certo? Muito bem. Depois disso, então, nós determinamos um fator água-cimento, e o fator água-cimento pode ser definido por essa equação aqui, né? 1 que divide FCJ por K mais 0,5. O FCJ você já consegue calcular, não é? Que é o seu... a partir do seu FCJ vai ser igual a FCK mais 165 SD. E essa letra linda aqui para vocês, né, com o mouse. Então, você determina o FCJ aqui, e o mais importante é saber qual é a idade, né, que você vai fazer com que esse negócio funcione, qual é o FCJ para essa idade. E AC é o nosso fator água-cimento que a gente vai determinar. Beleza. Considerando então que eu já tenho o fator AC, eu conheço o K, eu conheço o FCJ, eu tenho o fator AC, eu faço a determinação então da minha quantidade de água, o meu consumo de água por metro cúbico. E aí, o meu consumo de água por metro cúbico tem a ver com o tipo de areia que eu estou usando, não é? Se essa minha areia é uma areia com módulo de finura de 2 a 2,49, se é uma areia com módulo de finura de 2,5 a 2,84, se é uma areia com módulo de finura 2,85 a 3,20. Ou seja, essas curvas dizem respeito à faixa de utilização da areia, né? Se eu estou na zona inferior, na zona ótima ou na zona superior, né? Na zona utilizável inferior, na zona ótima ou na zona utilizável superior. Suponhamos então que nós vamos adotar aqui essa curva 2, tá certo? Beleza. E vamos seguir em frente, né? Nós utilizamos lá no geodásio, e perceba que no IPT acho que nós não mexemos com dimensão do agregado graúdo, né? A gente só lá no geodásio que nós fizemos essa determinação. Salvo melhor juízo, vamos dar uma conferida aqui. Não, fizemos lá no geodásio, nós entramos só com a classe o tipo do cimento, né? E a classe de resistência para determinação do fator água-cimento. Aqui no IPT, né, sim, nós determinamos lá anteriormente a nossa dimensão máxima do agregado como 119, e aqui no ABCP nós vamos também fazer isso, tá? Nós vamos determinar aqui a dimensão máxima característica como 19, e aí então nós temos um consumo de água em metros cúbicos aqui de 207, tá? Beleza? Então tá aqui, ó, nós teremos 207 litros de água por metro cúbico de concreto. Beleza. A partir disso, então, nós podemos fazer um cálculo para o consumo de cimento, né? O consumo de cimento, nós já sabemos quanto de água nós temos, né? A partir daqui, nós já sabemos o nosso fator água-cimento. Nosso fator água-cimento foi definido aqui a partir do FCJ, que nós já sabemos qual é, e a partir do fator K, que nós já determinamos. Ótimo, então, beleza, já sabemos o consumo de cimento. E aí, então, nós partimos
para a próxima fase, onde nós vamos proporcionar os agregados. Nós temos aqui um A percentual e um B percentual, onde A é a razão de 100 sobre 1 mais S e B é 100 menos A%. Esse A percentual aqui é areia, esse B percentual aqui é brita, e S é o percentual de agregado graúdo e o percentual de agregado miúdo, né, a relação entre eles. Beleza, nós temos dois tipos de agregado. Se sim, a gente vem aqui e monta uma equaçãozinha, que é o módulo de finura do agregado B1 vezes x, o módulo de finura do agregado 2 vezes y, que é igual ao módulo de finura I, um módulo de finura ideal, tá certo? Beleza, se eu for usar brita 1 mais brita 2, o módulo de finura ótimo é 7,3. Se eu for usar brita 0 ou brita 1, o módulo de finura ótimo é 6,65, considerando a teoria da BCP e considerando concretos convencionais. Beleza. E aí, no final aqui, eu vou ter um módulo de finura que vai ser considerado ótimo. Beleza. Bom, isso daqui, definido então o módulo de finura ótimo e os percentuais de cada um dos agregados, nós podemos seguir como se tivéssemos apenas um tipo de agregado para a definição da composição do traço em metro cúbico, né? Então nós teremos aqui a nossa massa específica, nossa massa de cimento, que nós já determinamos aqui em cima. Nós temos a nossa massa de agregado, que nós já determinamos aqui em cima. E nós temos a nossa massa de água, que nós já determinamos aqui em cima. Isso é igual a uma unidade, igual a 1000 ou igual a 1 metro cúbico. Tá certo? Beleza. A gente vai equacionando, então, esses nossos valores, né? Considerando aqui agora que eu tenho brita 1 e brita 2 e areia, né? Isso aqui é a massa específica dos nossos agregados. Podemos fazer a determinação do nosso traço em peso, onde a gente divide, então, todos os valores obtidos na composição por metro cúbico pelo consumo de cimento em metro cúbico. E aí sim, nós finalizamos com a determinação do nosso traço. Eu vou escolher o método ABCP para a gente poder fazer aqui na frente um exercício que simule essa operação desse fluxograma e aí talvez fique um pouco mais claro para você. Bom, a gente começa então o nosso dimensionamento recordando lá, né, como que esses nossos concretos podem ser classificados, né? Nós temos aqui a condição A, a condição B e a condição C. Para cada um deles nós temos as classes de resistência possíveis e como esses agregados então podem ser dimensionados no traço, tá certo? Na condição A, tudo em massa, na condição B eu posso ter massa e volume, e na condição C, tudo em volume, tá certo? E aí considerando as particularidades de cada um desses dimensionamentos. Muito bom. Nessa situação aqui, então, nós vamos pensar na produção do concreto, numa betoneira estacionária e um mínimo de betonadas, né, um mínimo de tempo para a mistura desse concreto de até 1 metro cúbico é 60 segundos, e eu devo aumentar em 15 segundos essa minha betonada para cada metro cúbico adicional, tá certo? Então, se eu for produzir em betoneiras maiores, eu vou aumentando em 15 segundos esse tempo mínimo de cada betonada, tá certo? E após cada descarga, eu tenho que garantir que não fica retido dentro dessa betoneira mais que 5%. Nós já conversamos sobre isso daqui, mas não custa nada relembrar. As dosagens racional e experimental, né, são para concretos a partir de 15 MPa e as dosagens empíricas com concretos abaixo de 15 MPa. As dosagens empíricas elas têm um menor nível de controle, né, e são aplicadas para obras de pequeno vulto e de menor responsabilidade. Muito bem, então vamos começar aqui o nosso exercício. Vamos supor que lá no projeto, né, eu recebi uma especificação para um concreto de 20 MPa. Qual é a condição de controle? Eu tenho que dizer isso, tá? Eu tenho que dizer. E como que eu vou dizer isso? Olhando para a minha obra, essa obra que eu vou desenvolver, a obra que eu vou executar. Essa obra vai sempre comprar concretos de usina, sempre concretos prontos,
Sim. Se sim, ótimo, eu posso partir aqui para a condição A. Não, não vai comprar. Eu vou produzir o concreto na minha obra. Mas lá eu vou pesar todos os materiais. Então, todos os materiais que vão ser utilizados para a construção desse concreto vão ser pesados. Tá bom, eu posso usar a condição A. Agora, não. Não, lá nessa obra eu vou ter um controle tecnológico, vou ter SLAMP, vou ter retirada de corte de prova, vou ter todas essas coisas, mas os materiais vão ser dosados em volume. Perfeito, a condição que você vai usar aqui é a condição B. Qual é a consistência para o meu abatimento? Olha, para essa etapa da minha obra eu vou usar um abatimento de 80 milímetros. Qual a dimensão máxima do agregado? Bom, lá eu estou fazendo agora nessa etapa sapatas, né? Estou começando lá a minha obra, e as sapatas elas são muito pouco armadas, né? São estruturas que funcionam basicamente com bielas de compressão, solicitam poucos os tirantes. Esse é o modelo de dimensionamento. Então eu vou usar um agregado maior, vou usar um agregado de 32 milímetros, e o tipo de lançamento vai ser convencional, né? Eu vou transportar isso numas carriolas, né? E essas carriolas então vão despejar o concreto lá nas minhas sapatas, e eu vou ter um tipo de adensamento também convencional, com um vibrador de agulha, porque as peças são volumétricas. No entanto, eu estou utilizando um cimento E32, uma areia que tem um DMC de 4,8, um módulo de finura de 2,56, uma massa específica de 2,62, uma massa unitária de 1,39 e para umidade de 6%, ela tem um inchamento de 28%. E a brita 1 e a brita 2, todos esses materiais aqui foram caracterizados lá no meu laboratório. Eu já quando fui comprar, né, para executar a minha obra, eu peguei amostras nas pedreiras, nos areais ou nos materiais de construção que fossem fornecer os materiais para a gente e fiz uma caracterização no laboratório. Esses são os parâmetros que eu tenho. Muito bom. Partindo então do FCK de 20 MPa, né, que é a minha condição de projeto, sabendo que o meu controle lá é tipo B, então eu tenho um desvio padrão de 5,5 MPa, eu determino o meu FC28 como sendo 29,1 MPa. Uma coisa importante, posso reduzir esse SD aqui? Sim. Posso reduzir esse SD até 2 MPa, tá certo? E quando que eu posso reduzir isso aqui até 2 MPa? Quando o meu controle tecnológico, num período de 30 dias, não é isso mesmo? Tiver coletado pelo menos 20 resultados de resistência à compressão. A conferir se esse número é isso mesmo, mas eu tenho quase certeza que sim. Tiver um N pelo menos igual a 20 nesses meus 30 dias aqui, né? Ops, dias. Nossa, escreve muito bem. Depois anote isso aqui porque você não vai saber que isso aqui é dias, hein? Vamos lá. Bom, fiz a determinação então do meu FCJ, que é a resistência média do concreto que eu preciso produzir para atender a resistência de projeto de 20 MPa. E aí então eu sigo fazendo a determinação do meu fator água-cimento. Eu posso usar curvas de Abrams, posso usar as equações de Boulomé, né? E para falar a verdade, as equações de Boulomé fundamentam a construção de curvas de resistência, né, que são obtidas a partir de vários traços de concreto que são elaborados com o mesmo tipo e marca de cimento, mesmo fator água-cimento, e variação do fator água-cimento, para que eu tenha essa determinação. E também a partir de resultado de resistência à compressão das várias idades desses testes, né, que são correlacionados com esses fatores água-cimentos respectivos. Então, a equação de Boulomé traz para a gente o seguinte: conhecido o meu FC28, que eu já determinei lá atrás, conhecido o meu K, que é o coeficiente de atividade do meu cimento Portland, pode ser teórico ou real, não importa, conhecido o meu fator água-cimento, que eu também de alguma forma já determinei, né, considerando a classe de agressividade, considerando a aplicação, considerando as teorias de dimensionamento, eu consigo checar isso daqui, ou tendo K, tendo FC28, determino o meu fator água-cimento. Lembrando que eu sempre tenho que conferir esse meu fator água-cimento em função das classes de agressividade. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. A determinação do meu K teórico ou do meu K real, a gente já sabe, já discutimos lá nos
dos fluxogramas como é que se faz. Vou então aqui executar a minha equação de Boulomé, né, para esses dados, e aí eu estou visando determinar o meu fator água-cimento, com o meu FCJ já determinado, e eu chego a um fator água-cimento de 0,6 litros por quilo. Vou lá na NBR e confiro se nessa NBR esse fator água-cimento é compatível com a classe de agressividade que eu estou produzindo ou que a minha obra executada está, a região que a minha obra executada está inserida. Muito bem, tendo o fator água-cimento, eu preciso determinar o meu consumo de água, tá certo? Esse consumo de água, então, vai ser função da dimensão máxima do agregado graúdo, vai ser função do módulo de finura do agregado miúdo, ou seja, quanto mais fino for o meu material, o meu agregado miúdo, maior vai ser o meu consumo de água. Quanto menor for o DMC do meu agregado graúdo, quanto menor for o DMC, isso aqui está errado, quanto menor for o DMC do meu agregado graúdo, maior será o meu consumo de água. Então é importante entender o seguinte: agregados graúdos muito finos, agregados miúdos muito finos, impactam no aumento do consumo de água. E se impacta no aumento do consumo de água, impacta também no consumo de cimento, para que eu tenha um fator água-cimento fixo. Muito bem. Eu tenho algumas curvas aqui que foram produzidas para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? E nós vamos identificar aqui, a partir do método da BCP, eu te mostrei as curvinhas, né? Nós vamos nos manter aqui na curva 2 e vamos determinar, e vamos partir de um modo de finura igual a 2,56 e com a dimensão do agregado miúdo igual a 32 milímetros, como nós determinamos lá atrás. Quando eu vou nesse ábaco, eu vou ter um consumo de água igual a 1,89. Já vou te mostrar daqui a pouquinho como é que faz isso no ábaco, tá? Um consumo de água de 0,89 litros para cada metro cúbico de cimento. E aí, o método diz para a gente o seguinte: para cada 2 litros, para cada 10 milímetros de diferença no abatimento que eu preciso, eu tenho que acrescentar 2 litros de água. E nós estamos usando uma curva que considerou um abatimento de 60 milímetros. Então, se eu tive para 60 milímetros, eu encontrei 189 litros de água e o meu concreto lá está sendo produzido para 80 milímetros, eu tenho então que aumentar aqui 4 litros de água, considerando que eu estou subindo 20 milímetros nesse 60 para chegar a 80 da minha consideração inicial. Ou seja, para abatimento de 80 milímetros, nós acrescentamos então 4 litros de água no consumo, tendo então definido o consumo de 193 litros. Mas professor, de onde é que saiu esse monte de número aí? Saiu daqui, cara. Essas são as curvas, aquela curva que eu te mostrei lá na BCP, né? Curva 1, 2 e 3, para esses módulos de finura aqui, e para o nosso agregado de 32 milímetros, considerando a curva 1, 2 e 3, e lá nós fizemos o exemplo na BCP para 19 milímetros, né? Aqui nós vamos fazer para 32, nós chegamos aqui nos nossos 189 litros de água, beleza? E de onde que sai isso aqui? Dessa curva aqui, ó, tá? A curva do meio está aqui, 32 milímetros, jogo na curva, venho aqui, acho lá os meus 189. Então, essa tabela aqui é resultado dessa curva aqui, tá? E como essa curva foi construída com slump igual a 60, nós somamos então lá os 4 litros de água relacionados aos 20 milímetros que eu tive que adicionar no slump. Tudo bom. O consumo de cimento, então, né, é o consumo de água sobre o fator água-cimento. Eu já sei que o meu consumo de cimento, o meu consumo de água é 193 litros, considerando que esse 0,52 aqui atende a minha zona de agressividade, né, eu tenho um consumo de cimento de 371 quilos. Muito bom. Tendo esse consumo de cimento, e presta atenção aqui, guarda esse valor aqui, beleza? Tendo aqui o nosso consumo de cimento definido, nós vamos então partir para o proporcionamento dos nossos agregados, né? E aí, esse é talvez um dos passos mais importantes no dimensionamento do nosso concreto. Nós temos que levar em consideração o consumo de cimento, a dimensão máxima do nosso agregado graúdo, e nós já fizemos essa determinação lá na entrada, e
E por que nós fizemos essa determinação? Porque nós estamos aumentando, nós estamos diminuindo a superfície específica, aumentando o tamanho do nosso agregado graúdo e, consequentemente, produzindo um concreto com um consumo de cimento um pouco mais baixo. Isso é, para a mesma resistência, um concreto que consome menos cimento. Bom, e aí nós temos dois tipos de concreto aqui. Um tipo que precisa, um grupo que precisa do maior teor de argamassa e um grupo que precisa de um menor teor de argamassa, tá certo? Bom, os que precisam de maior teor de argamassa são aqueles autoadensáveis, bombeáveis, concretos aparentes, projetados, compactados com rolos, concreto leves. Então a gente começa a perceber que existe uma teoria que privilegia a presença de argamassa nos concretos. Então a gente já começa a perceber que o método do IPT é um método talvez mais adequado à produção desse tipo de concreto aqui, que é o concreto com maior teor de argamassa, beleza? E nós temos lá os nossos concretos com menor teor de argamassa, que são os concretos convencionais, os concretos para dreno, os concretos pesados, os concretos para pavimento rígido, e aí então a gente percebe que o método ABCP pode, nessas situações, ter mais aderência para a produção de concretos com menor teor de argamassa. E o método IPT nos parece ter um pouco mais de aderência para aqueles concretos que necessitam maior teor de argamassa. E aí então você já começa a direcionar qual teoria de dosagem pode ser mais aderente ou pode ser mais eficiente para o dimensionamento do concreto que você quer fazer. E aí você vai construindo a sua estratégia. Muito bem. Vamos então para um exemplo de cálculo aqui, né, onde eu tenho um teor de areia e um teor de brita definidos para concretos convencionais. Vou te mostrar isso ali no ápice da curva S também. Né? E o consumo de cimento que eu pedi você para guardar lá, que é de 371 quilos por metro cúbico. Então, nós vamos pegar um ponto que correspondente lá no eixo das ordenadas, né? Vamos traçar uma paralela das abscissas até encontrar com uma determinada reta, e essa reta tem relação com o tipo de agregado que nós vamos utilizar, e depois uma perpendicular a essas abscissas nós vamos ter o valor de S, que é a relação percentual entre agregado graúdo e o percentual de agregado miúdo, né? Que aqui já é 1,78 no spoiler, mas eu vou fazer com você aqui no gráfico, tá certo? Nós conhecemos a quantidade de cimento, o consumo de cimento, nós temos aqui as curvas, né? 9,5, 19, está aqui, ó, 9,5, 19, 32, 50, e aí os outros D-máximos vão crescendo por ali. A gente vai pegar aqui a curva rosa, tá vendo? O magenta, né, que é o nosso D-máximo 39. Vamos sair aqui do nosso consumo de cimento, vamos tocar o valor do agregado e vamos encontrar aqui um valor S, que é alguma coisa em torno de 1,78, tá certo? O valor interpolado aqui, o 75 está aqui, então é razoável entender que isso aqui é 1,78 nesse ábaco. Muito bom. E aí, então, nós passamos aqui para a determinação do nosso percentual de areia e do nosso percentual de brita. A gente já viu lá na entrada para a determinação, né, que o nosso A é 100 sobre 1 mais S, nós temos aqui um A que é 36%, você lembra lá, né, que o teor mínimo de argamassa que a gente tinha nos métodos do IPT era de 44%, e aqui a gente tem areia 36%, tá certo? Então a determinação da quantidade de brita é o nosso 100% de agregado, menos o percentual de agregado que eu tenho para areias, e eu tenho um B igual a 64. Bom, já conversamos sobre isso, né? Se você tem um agregado com dois módulos de finuras diferentes, se essa é a sua ideia, você ter um concreto melhor, mais bem montado, ótimo, podemos entrar aqui então com o modo de finura 1 e o modo de finura 2. Para esse concreto convencional, nós vamos adotar aqui um modo de finura um pouquinho maior que 7,3, considerando que a gente quer os nossos agregados com uma distribuição que represente uma superfície específica um pouco menor. Tá? Muito bem. Fazemos as nossas contas aqui então e encontramos um Y de 44 e um X de 56, ou seja, nós vamos ter 56% desse teor aqui de brita 1 e 44% desse teor aqui de brita 2. Teremos 36% de areia, 35,8% de brita 1
e 28,2% de Brita 2. Né? Aqui então um resumo considerando dessa nossa conta ali, considerando que o nosso MF ideal é 7,4. Nós vimos lá que ele varia de 7,3 a 6,55. Muito bom. E aí então nós vamos começar a construir o dimensionamento do nosso traço de concreto, considerando um volume, né, unitário de concreto de 1 metro cúbico. Então a soma dos volumes absolutos dos componentes desse nosso concreto tem que fornecer 1000 litros. Né? Aqui é só para você ter uma ideia da proporção, né? O volume de areia, o volume de cimento, o volume de areia, o volume de brita e o volume de água. O somatório de todos esses volumes tem que retornar para a gente 1000 litros. Né? Bom, a massa específica dos nossos agregados é massa sobre volume, e aí então nós vamos aqui fazer essa conversão e teremos a massa do cimento sobre a massa específica do cimento, a massa dos nossos agregados sobre a massa específica dos agregados e a massa de água sobre a massa específica da água, retorna para a gente com os nossos 1000 litros. Beleza? E o nosso traço, a nossa composição do traço em peso pode ser determinada considerando então a massa de cada um desses nossos materiais, né, obtido por nossos materiais, pela massa de cimento. E aí nós vamos compor um traço unitário. Beleza? O nosso traço unitário então vai ser expresso aqui, ó, em massa. 1 kg de cimento, 1,79 kg de areia, 1,78 kg de brita 1, 1,4 kg de brita 2 e o nosso fator água-cimento que nós já conhecemos, que é 0,52. Perfeito? Agora, transformando esse nosso traço para volume, ao invés da massa específica, né, nós vamos usar a massa unitária. Nós vamos pegar lá o nosso traço definido em massa, vamos dividir isso aqui pela massa unitária de cada um desses nossos materiais utilizados e vamos ter a nossa massa nosso traço de concreto em litros para todos os agregados, considerando 1 kg de cimento. Beleza? Considerando 1 kg de cimento. Ótimo. Quando a gente tem, então, o nosso cimento em peso, e aí todos os parâmetros de entrada lá consideram o nosso cimento em peso. E eu tenho lá 1,29 litros, 1,27 litros, 0,99, 0,52. Esses números, então, podem ser apresentados dessa forma. 1 kg de cimento, 1,29 litros de areia, 1,27 litros de brita 2, 0,99 litros de brita 1 e o nosso fator água-cimento de 0,52. Muito bem. Só que aqui, cara, quando eu faço esse traço, quando eu faço a determinação desse traço em volume, eu tenho que voltar lá e reconsiderar o inchamento da areia, porque a areia úmida enche. Nós já vimos isso numa das nossas aulas anteriores. Muito bem. Quando isso aqui acontece, eu tenho que corrigir o meu volume de areia. E para corrigir esse meu volume de areia, né, eu tenho que levar em consideração o meu volume inicial de areia mais o inchamento. Né? O meu volume inicial de areia era 1,29 litros e mais um inchamento de 28%. Isso retorna, então, para um volume de 1,65 litros. Percebe que nada acontece para a brita 1, nada acontece para a brita 2 e alguma coisa acontece para a água. Sabe por quê? Porque essa umidade, esse inchamento aqui, ele acontece em função de uma umidade de 6%. Beleza? E como eu tenho uma umidade presente na areia, eu preciso vincar e tirar do meu fator água-cimento a água que está contida na areia. Beleza? Ótimo. 6% então da quantidade de água, da quantidade de areia é 0,11 litros. Esse 0,11 litros tem que ser retirado aqui, ó, do meu fator água-cimento. Né? Então, esse meu fator água-cimento corrigido torna-se 0,52 menos 0,11, porque está tudo unitário aqui, tá vendo?
e ele retorna então para 0,41 litros por quilo. Bom, quando eu vou fazer a conversão desse meu traço aqui em volume, considerando o inchamento de areia, eu vou pegar cada volume aqui e vou multiplicar por 50. E por que 50? Porque o meu traço, todo o meu traço, é produzido para 50 kg de cimento. Então eu tenho 1,65 litros de areia para 1 kg de cimento. Mas como curiosidade, eu quero mostrar para vocês que um saco de cimento tem 36 litros. Tá? Então, só para você entender que, como curiosidade, um saco de cimento tem 36 litros e a minha dosagem aqui é feita em litros de agregados por quilo de cimento, né? Como nós vimos lá no slide anterior. Então, o nosso traço em volume corrigido para esse concreto, né, retorna para a gente com um número de 1 kg de cimento, 1,65 litros de areia, 1,67 litros de brita 1, 1,99 litros de brita 2 e o nosso fator água-cimento corrigido de 0,41, porque já tem água na areia. Beleza? Vamos lá. Bom, já que eu vou produzir isso em volume, a melhor forma de eu construir, de eu executar, de eu virar esse traço lá na obra, como a turma diz, né, produzir os traços na obra, como a turma diz, a melhor forma é tendo uma unidade padrão de medida. E aí, cara, nós vamos dimensionar o que nós chamamos de padiola. Padiola é basicamente um recipiente quadrado, uma base que deve ser compatível com a boca da betoneira, né, que eu preciso virar isso dentro da betoneira, e tem duas alças, né? Então tem duas alças que perpassam essa caixa com um determinado volume, dois operadores, um segura do lado, outro segura do outro, e você vai lá e lança esse material dentro da betoneira. Beleza. Existe uma convenção de que a base da nossa padiola deve ter uma dimensão de 35 por 45. Isso é porque é uma largura boa para você poder segurar e um comprimento ótimo que cabe na boca da betoneira. 45 centímetros cabe dentro da boca da betoneira. Então, quando eu vou lançar esse material lá dentro, né, em função da geometria circular da boca da betoneira, 35 por 45 garante que eu consiga colocar essa padiola toda dentro da boca e assim possa resolver o lançamento de uma forma mais razoável. Então, tenho essa área aqui. Uma outra coisa interessante é que a gente precisa, tendo a área, né, a gente precisa determinar a altura, e uma coisa interessante é que a gente não usa padiolas com altura maior que 30 centímetros. Tá? E por que isso? Para que a padiola não seja muito pesada, certo? Ela não seja muito pesada. Então, nós já temos a área da padiola, a gente já sabe que a altura tem que ser menor que 30 centímetros, então vamos lá, nós vamos agora fazer a nossa determinação então da altura da nossa padiola, beleza? Vamos fazer isso então para areia, vamos fazer isso para brita e vamos fazer isso para a nossa brita. Então, basicamente, se eu tenho a área e tenho uma fixação de um volume, eu consigo determinar basicamente qual que vai ser então a nossa altura da padiola. Então, para areia, eu encontrei aqui uma altura de 52,4, para a brita 1, 40 e para a brita 2, 31,4. Então, a minha solução, né, seria construir uma padiola com uma altura menor que 30. Então, uma padiola de areia vai ter 26,2 centímetros de altura, a de brita 20,2 centímetros e de areia 15,2 centímetros. Essa construção dessas padiolas permite que você tenha um controle muito bom dos volumes que você vai lançar dentro do seu material, dentro da sua betoneira. Tá? E aqui nós estamos considerando que essa areia está com uma umidade de 6%. Beleza? Muito bem. E como resumo final, né, para cada saco de cimento, eu vou ter 2 padiolas de areia, 2 padiolas de brita 1, 2 padiolas de brita 2 e 20,5 litros de água, que é o 50 vezes aquele 0,41, se eu não estiver enganado, que era o fator água-cimento para esse meu concreto. Bom, para cada betonada, considerando a primeira betonada do dia, preciso ir lá e fazer a conferência do slump test.
Se eu vou parar com intervalos maiores que 2 horas, né, na próxima betonada, eu tenho que ir lá e fazer o slump test. Se eu troco os operadores, eu tenho que a cada betonada que troca operadores, fazer o slump test e conferir lá os meus 80 milímetros. Ou ainda, para cada grupo de corte de prova que eu for retirar dessa minha betonada, tenho que fazer o slump test. Bom, uma vez então que nós já entendemos como é que a gente faz o dimensionamento na mão aqui do nosso traço de concreto, eu vou mandar um bônus para vocês, uma aula bônus mostrando como utilizar o software que nós temos, tá? Eu vou gravar as telas e vou passando isso aí para vocês. E na sequência nós vamos tratar do dimensionamento de argamassas. Bom, o dimensionamento dessas argamassas vai ficar para o módulo 2 dessa nossa aula, e daqui a pouquinho ela já está à disposição de vocês aí também. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo que vocês dedicaram aí a essa nossa aula, e até o próximo módulo, o módulo 2, com o dimensionamento das argamassas. Muito obrigado e até mais.